Tove, anfitriã, auxiliar, Olga Munda e também o pastor Rodrigues. Estão aí para trabalharmos juntos até a última hora. Estouber, não viesse no casamento da Beatriz? Fala aí, Estouber. Ah, quiseste muito. Dia não mata dia. Yeah. Em tudo dai graças a Deus. Esta foi a vontade do Criador, do Pai Celestial. E assim, foi bom que não viesse, por quanto Ele não quis que você viesse. Então, dá glória a Deus por isso, por não teres vindo, né? Ah, mas quem? Mas quem da Tuga que estava para vir não veio? Além de Estobar, tem mais alguém? Os da Pontinha. O Jamba agora já é esposo da quem? Da Beatriz. Estava. Beatriz já é mulher do Jamba. Os dois já são casados. Maranata. Amém. A essência és tu. A essência és tu. Jesus. Estamos sempre a trabalhar. Dormimos um pouco. Ah. Vamos sair daqui, vamos ainda continuar a orar. Uma vez me mandaram um recado assim, há 21 anos atrás, há 26 meses, né? A metade, segundo aprendi na matemática, já pode se arredondar. 9,5 já pode ser arredondado a 10, mas 9,4 não. Acima de 5 pode ser arredondado, né, doutora Sônia Cumbana? Então, 21, 20,5, arredondamos já a 21, porque temos aí o 5 significa metade. Metade do 10. Então, nesse caso, 20,6, que são os 6 meses, a metade de um ano. Pode ser até 20,5. Então, feito isso, há 21 anos atrás, no primeiro ano da Stene, e no primeiro mês, digo primeiro mês, que ele foi no final do mês, então antes de completar 30 dias, possível, teria sido uma semana, alguém, ou na mesma semana. Alguém foi falar a alguém. Marcelino abriu igreja. Ah, o quê? Vão lhe falar que a lavra é muito grande. É muito grande. E veio até a mim essa pessoa que trouxe o recado e me deu o recado que te falaram, me mandaram para te falar que a lavra é muito grande. Não tive a noção daquelas palavras, mas como tínhamos fé, e naquela altura estávamos a ferver, e graças a Jesus ainda estamos a ferver,
a chama não se apagou, senão estávamos mal, pá. Então, lembro-me que o Antônio orava quando entraram no deserto do casamento. Eles, os dois, eram os dois mais velhos, que não tinham mulheres, o Bispo Pães e o Pastor Antônio. E então nós fazíamos orações conjuntas lá na igreja, no quintal, e eu ouvi o Antônio, sem vergonha. Parecia que queria que eu ouvisse mesmo. Oh Deus, a tua palavra diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Então estava se referindo a desemprego, falta de mulher, tudo isso aí. Então, mas em nós a esperança nunca enfraqueceu. Demorou, mas não, nossos corações não enfraqueceram. Porque eu tenho um segredo. Eu conheço o segredo de você vencer a esperança demorada. É incrível. Em nenhum momento enfraquecemos o nosso coração. Então, eu quero dizer que eu não tinha noção dessas palavras. Quando me foi dito que a lavra é muito grande. Hoje, que já sou um homem vivido, segundo a linguagem brasileira, homem vivido significa um homem com experiência, um homem experiente. Hoje confirmo que essas palavras foram certas, que tratava-se de uma lavra muito grande. Aliás, podemos ajuntar, então, tirar a ilação dessas palavras através dessa revelação da palavra de Deus que veio até nós. Trata-se de uma guerra prolongada. Em 2017, uma revelação bateu e a palavra veio a mim e disse assim: muito comprido que é o caminho. E verdadeiramente a lavra não era, é muito grande. Já trabalhamos muitas partes e precisamos completar até a última parte. Então, ainda temos muito trabalho. Não é pouco, não. Reconheço isso, mas também uma coisa eu sei. Minha esperança jamais enfraqueceu. Aliás, meu coração jamais enfraqueceu por causa da demora. Aprendi a esperar em Deus. Aprendi a crer na esperança e na contra-esperança. E assim hoje eu venci a demora da esperança, porquanto em todos os momentos eu creio. Eu dou glórias a Deus e assim sou fortificado na fé, porquanto também jamais duvidamos da promessa de Deus ou duvidaremos por incredulidade, mas somos fortificados dando glórias a Deus. E assim estamos aqui. Mas que a lavra é grande? É, não era. É. Agora, em relação ao tempo que se falam essas palavras até os dias de hoje, já trabalhamos a parte maior do que se esperava. Estamos acima da metade. Quer dizer que passamos já metade. No fundo, estamos na reta final, né? Quem já andou 21 anos arredondados, então o que é 4 anos para um homem que andou 21 anos na estrada? É como 4 dias. Aleluia! Alguém poderia dizer, mas esse homem não se cansa, esperas mais o quê? Não se contenta só mesmo já com o que você tem. Já tens, como disse o arcanjo um dia, que entre os mestres da corrupção, então os profetas falsos, o apóstolo já não deveria mais trabalhar,
senão ficar sentado e mandar pessoas para trabalharem para ele e ele só já conservar o que ele trabalhou e também usufruir. Disse assim o arcanjo, com a experiência que ele teve lá nos profetas da corrupção, que já te encontras na fase de beneficiar da colheita do que você investiu durante esses anos todos. E ele disse, mas vemos um homem que quer mais, que está sempre a trabalhar, sim, porquanto temos uma missão, né? Temos um objetivo a atingir. E Paulo chamou isso de carreira, ou então uma meta, sei lá. Temos uma carreira e precisamos alcançar os nossos objetivos, terminar a nossa carreira. E como poderíamos repousar, descansar, como está escrito no livro de Jeremias a respeito do choro da Raquel. E Raquel dizia: como poderia me calar? Como me calaria se os meus filhos já não existem? Foram levados para o cativeiro. Então, hoje a história se repete. Estamos aqui, graças a Deus, com as forças renovadas, somos como águia. Em cada voo, temos a renovação das forças. E não nos cansamos porque o Senhor nos faz voar com asas como de águia e renova as nossas forças, caminhando e correndo sem nunca se cansar e se fatigar. Mas os objetivos preconizados serão alcançados. Sabia que uma pessoa que tem uma mensagem como a minha, que é dura para o mundo, mas suave aos vossos ouvidos, vós que cresces na nossa doutrina, então somos como um espetáculo condenados à morte, e esses espectadores, muitos deles, ou a parte pertence à semente do maligno, estão torcendo, esperando a nossa queda. Já imaginou pela mensagem que eu tenho, se eles me conseguissem me quedar? Hein? Eu acarretei inimigos com esta mensagem. Inimigos visíveis e invisíveis. Declarados e não declarados. Inimigos que deram cara e os que não deram cara. Parece que os que deram cara são poucos. Quase a maioria dos meus inimigos ninguém deu cara. Senão os meninos, aqueles que nós chamamos de carne de canhão, que aparecem para lançar umas farpas nas redes sociais. Mas senão, não são esses aí os verdadeiros inimigos. Pois o inimigo, ele gosta de usar falsos inimigos para nos distrair. Assim também como o inimigo gosta de nos levar em campos errados para nos combater, sabe que aí não teremos manobra, não teremos. Assim como um inimigo inteligente que leva o seu inimigo no lamaçal, ou então, como é que é, no pântano, e são bombardeados aí, ou então num lugar plano, sem cobertura, e aí são atirados. É incrível. Os francos atiradores escondidos, você não tem onde poder se esconder, então o inimigo faz isso também. Então usa a carne de canhão, então as carnes de canhões, para tentar nos distrair e vão fazendo barulho, mas que o inimigo verdadeiro, ele está escondido, esperando uma oportunidade para atirar. E nós que entendemos isso tudo, por isso não nos distraímos. Por exemplo, a visão que eu tive há dias, eu vi um homem alto, grande, escuro, e ele lançou um caminhão para o abismo. Abismo mesmo, buraco, esses abismos aí, numa colina que existe. Ele estava em cima da montanha e viu o caminhão totalmente descaracterizado. Já se viu que era um caminhão que levou muitas pancadas.
que já estava velho, bem amarrotado, e o caminhão descia no cume da montanha, desgovernado, mas eu vi ele a empurrar o caminhão, mas havia também um propósito nisso. Então, eu estava lá embaixo desta colina, ou desta montanha, onde o carro estava a vir, o caminhão. Eu vi o caminhão, passou para mim e entrou no buraco. Mas vi que o propósito daquele homem forte era eu descer lá onde foi o caminhão, para ir acompanhar, assistir a desgraça, os danos. Significa que ele, às vezes, o que era esperado por mim. Em outras palavras, bom, como ele sempre esperou isso, é uma grande vitória derrubar o caminhão que deu trabalho, o caminhão de 1.700 anos de governo, de ditadura, de assassinatos, não sei quem, 1.700 anos. Então, que isso poderia contribuir para minha alegria, espanto, distração, festa. Vocês entenderam, né? E ele esperou que eu fosse lá. Só que uma voz me despertou. Me disse que aquilo era um laço e que ele poderia vir para vir te encontrar distraído para te dar um tiro. Só que eu não vou. E ele não me viu. Ele pensou que eu fui. E eu subo. E ele desce. Só que eu estava parecendo uma outra montanha, no outro lado, pronto, da montanha. E ele não me viu. Ele viu as pessoas que estavam comigo. Eu estava com duas pessoas que desceram. Essas pessoas são aquelas pessoas que eles colocam no meio de nós para nos ajudar a distrair. Entenderam, né? Porque eles sabiam que eu descer, o propósito era que eu descesse. Só que eu não desci, eles desceram. E ele, como viu aquele movimento dos dois que desceram, ele pensou que eu também fui. Então ele vem silenciosamente, só que antes dele chegar lá onde foram aqueles dois, eu matei ele, porque eu estava escondido. Eu que lhe armei o laço. Ele caiu no meu laço. Não caí no laço dele. E eu matei ele. E aqueles dois subiram. Tenho a certeza que se ele lhes encontrar, também não lhes mataria, porque não, como diz aí o dito Maranjal, esses são as guerras do Marcelino. Satanás não mata Satanás. Então eles subiram, mas eu matei ele. Então trata-se de uma guerra prolongada. E nós vamos prosseguir com esta sabedoria do alto. É incrível. E aqueles que estão a esperar por causa da dureza da nossa mensagem, acarretando inimigos em todos os lados, nos quatro cantos da terra, por causa da nossa missão. Aqueles que me ouvem, os que não conhecem as profundezas de Satanás, eles acham que é porque eu ataco. Eu falo nomes, eu aponto não sei quem, aquilo tudo que você já conhece, como os angolanos e não sei o quê. Mas há nações que nem entendem português, onde a minha mensagem ainda nem chegou, como na China. Mas os que conhecem as profundezas de Satanás têm o mesmo nível de ódio com esses aqui que têm uma justificação errada. Os israelitas também não foram enganados assim, porque o povo sempre é enganado por aqueles que conhecem as profundezas de Satanás. Os que conhecem as profundezas de Satanás, eles vêm enganar os cegos. Assim também o povo de Israel foi enganado pelo sumo sacerdote e seu grupo, arranjando justificações fúteis para tentar incriminá-lo, então colocar o povo contra ele. Mas eles jamais vieram. Veja só aquilo que eles trataram naquela reunião secreta. O povo não sabia. Aquela última reunião, vocês conhecem? Disseram: olha, não podemos negar que o homem está a operar muitos milagres. Se nós deixarmos ele assim, vão vir romanos, vão tomar o nosso lugar, e não somente o povo todo vai ter com ele. Por isso precisamos fazer alguma coisa. Eles vieram falar isso ao povo? Não. Se eles falassem ao povo, estariam a ajudar o povo a lhe seguir.
Ao povo disseram, esse engana o povo, este é mentiroso, esse é herege, é falso profeta. Mas entre eles não falaram isso. Lá estava só aquele clube, o Burial, ou então o Birou. Em português, lê-se Burial. Em francês, Birou. O Birou político, hein, do judaísmo, eles não falaram o que eles falavam ao povo. Aí falaram, trataram o assunto diretamente. Se nós deixarmos ele assim, por esse milagre que ele está a operar, o povo todo vai lhe seguir. E não somente. Os romanos vão vir e vão nos tirar o nosso lugar. Viu? Mas em nenhum momento eles chegaram, olha, esse homem está operando muitos milagres ao povo. Precisamos fazer alguma coisa. Veja só, por exemplo, o que o Ken falou. A história se repete. É incrível. A história se repete. Veja, naquela minha visão, que eu vi o maior bruxo de Angola e fui ter com quem? Com Johnny. Johnny não, Jean Laurent, como diz aí o bem Felipe Vita. E ele disse assim, olha, veja só. Ele disse assim, este homem, ele não falou que está operando muitos milagres. Se fosse um falso profeta, aliás, os falsos profetas de Angola falaram isso, mas aquele como não tem nada a ver com a igreja, não tem nada, aquilo é bruxaria e dá pesada, claro. Olha o que ele falou. Este homem está a destruir o país. Precisamos de fazer alguma coisa. Se não fizermos alguma coisa agora, vai chegar um momento em que vamos começar a se matar entre nós. Então, é urgente, em outras palavras, não falou com essas palavras, mas estou a interpretar, é urgente parar o homem. E ele, ao ir pedir ao presidente da República, vocês já entenderam, que ele não estava aí parar o homem e mandar macumbeiros para vir na guerra, porque ele já teria os mandados e eu os derrotei todos eles. Então, ele viu, não, derrotei o 12º general, ou então o general de 12 estrelas. Agora, ele estava a ver dizer, é urgente pararmos, homem. Sabia que não é parar usando as forças espirituais para... Estava a vir pedir ao representante do Brasil, que é do Principado, nas coisas físicas, que também é um homem espiritual, claro. Isto é, na governação. E eles já sabem, para perseguir, e fechar a igreja, prender e matar, alguma coisa assim. Só que também ele é um tolo, né? Ele sabia que não era possível. Ele é maior que a pessoa que ele estava a vir pedir. Muita tolice. No fundo, estava a lhe sacrificar. Só que ele também é vivo, não, foi, não aceitou ser sacrificado. Então, veja a resposta que ele deu. É paciência. Então, a história se repete. Aí, agora, esse bruxo poderia falar. Veja, quando ele foi falar isso, foi falar na reunião de outros bruxos. Saiu dali, eu vi, eu estava na reunião, eles não me viam, mas eu lhes via. Estava a acompanhar a reunião deles. E ele disse assim: Jovem, eu fui ter com o presidente. Eu fui pedir ao presidente para que se fizesse alguma coisa quanto esse homem está a destruir o país. Porque senão daqui a pouco vamos não sei o quê. Mas o presidente me disse: paciência. E no meio houve um deles que perguntou: Mas esse homem é quem? E ele respondeu: Esse homem é quem? Está a pensar que é general deste. Esse é um general de mais de 10 estrelas. E eu falei: Por que não tens coragem, dentro de mim só, de falar qual é a minha estrela? Está a falar mais de 10. Então, depois, eu me apresentei e houve pânico entre eles. Um deles me apresentou, tá aí, homem, começaram a fugir e não sei o quê. Então, mas eu vi antes deles fugir, antes de eu me apresentar, eles removeram a emboscada, tiraram as armas da emboscada, estavam metendo no lixo. Por quanto o chefe disse, ninguém ataca mais, senão todos nós vamos morrer. Mas quando eles vêm influenciar o povo, eles não falam isso. Eles não falam, não, não lhe atacamos, senão vamos morrer. Quando os falsos profetas falam de mim, não falam ao povo, porque olha, se não fizermos alguma coisa, o povo vai despertar, o povo vai lhe seguir. Não. Ao povo falam herege, falso profeta, mentiroso, bruxo, ou então silêncio. Pois o que eu vi no espírito
aconteceu no físico. Naquela perseguição, há 3 anos atrás, eles teriam uma reunião onde falaram isso. Não podemos negar que o homem já apareceu. E também está operando muitos sinais. É hora de atacar, porque senão é grave. Vai desvaziar as nossas sinagogas. Ouviu? E eles arranjaram aquele meio termo de escandalizar. Vamos escandalizar o Elias. Dizer ao povo que ele é um herege, é falso profeta. E assim vamos desvaziar o que existe e vamos impedir. Talvez o pastor que casou hoje, vocês conhecem, que colocava a Bíblia aí no altar antes de ir para o banco. Na reunião do sábado, ele veio até mim, pulso, no primeiro sábado depois daquele ataque. Aquela semana toda foi de bombardeio, e sábado, quando eu vim, ele veio ter comigo no gabinete. Poxa, eles atacaram a igreja, atacaram, conseguiram esses gajos conseguiram, desvaziaram a igreja. Eu lhe falei, calma, calma, amém. Quando assustamos, a igreja estava, como diz, no número sempre habitual. E eu lhe falei, viu, no domingo, muito mais ainda. Eu falei, vixe, rapaz, esse era o propósito deles. Não conseguiram nem impedir, nem desvaziar. Mas que houve danos, houve. Houve. Impediram as pessoas de virem, não a 100%. Por isso você vê que depois daquele período, a igreja ficou estanquinada. O crescimento foi a meio gás. Eles injetaram muito ódio. É a mensagem que eu preguei hoje. Já comecei a pregar. Vomitaram muito ódio. Mas é ódio, é mágoa, mais que odeio aos angolanos, em particular, e no geral o mundo. É muito ódio. As pessoas rangem os dentes a falar de mim. Então, esses todos, eles estão à espera, estavam e ainda estão à minha queda. Estão à espera do meu fracasso. Por isso já profetizaram o meu fracasso, a minha morte. Tudo isso. Vai ser morto. Vão lhe matar. Outro me falaram disso assim. A glória do apóstolo Marcelino está a ser abatida. Está a ser abandonada. As pessoas estão a abandonar a igreja dele. Vereis a ruína dele. O mesmo voltou a falar, essa é uma pessoa. Se este ano o apóstolo Marcelino morrer, então ele já não vai morrer mais. Esse ano 2025. Esse ano ele será morto. Será morto o apóstolo Marcelino. Então, esses todos estão à espera. Por isso, toda vez que eu não fizesse live, tem uma vez que parece que eu não fiz live, sei lá, sei quando. Mesmo aqui, os da Conta Inteligentes que estão na igreja, não todos, mas há pessoas que me ligaram. Não posso falar até os nomes. Eles até já não estão aqui na igreja. Eu digo, pô, está tudo bem, porque eles estavam à espera, apanhou uma crise, alguma coisa, não sei o quê. Hã? Lembra-se aquela vez quando eu estava com um espinho no joelho, que foi resultado também de uma pancada que me deram aí nas cadeiras. Quem se lembra? A cadeira, quando eu estava a orar e eu coxava. É incrível. Quando eu entrava no altar, eu via os contra-inteligência lá no meio do povo, obreiros e não sei quem, espantados a ver como é que é. Eles, como não sabiam que eu estava, não sei o que apanhei uma pancada, eu a coxar, estava a pensar que, será que apanhou um AVC? Como é que é? Ficou doente? Eu a coxar, mas espanto. Eu vi. Quando assustaram, já era. Aquela até não era do joelho, né? Parece que era aqui esse osso aqui do pé. Chama-se quê? Primeiro foi aí hã? E depois aqui é do joelho. Por 2 vezes que eu tive esse espinho aí, que me trouxe muita dor. Ou então quando a rede caía, tornozelo.
quando a rede caía no Zoom e eu não conseguia voltar, aquilo você não imagina. Como é que é? O que aconteceu? Ah, bom, Angola toda, de tanta inimizade que nós acarretamos, tanto ódio que os meus inimigos vomitaram nos corações dos angolanos. E estamos a falar de Angola somente em particular, mas isso é na generalidade, até onde minha mensagem ainda não chegou. Então, ando à espera do importuno, de uma situação grave, queda, escândalo, morte, enfermidade. Hã? Eu fiz uma pergunta no princípio. Já imaginou se eles conseguissem me quedar com tantos inimigos que eu acarretei? Todo o sistema, do topo para baixo ou de base para o topo. Então, mas graças a Deus, repito as palavras que Jesus falou. Ainda agora falaram a ele assim, que estavam para te apedrejar, quero para voltares lá. E Jesus disse, porventura o dia não tem 12 horas. Vocês não sabem que aqueles que andam de dia não tropeçam, porque vem a luz do dia, mas que andam de noite tropeçam. Então eu não ando de noite para tropeçar. Eles vão esperar que eu tropece. Eu não ando de noite. Não somente não ando da noite, venci a noite. Isso é uma coisa que... Sabe o que é vencer a noite? Só uma pessoa conseguiu vencer a noite. Uma. Desde que o mundo caiu. Desde que a noite começou. Não estou falando a noite da criação. A noite do reino das trevas. E quando Jesus venceu a noite quer dizer, na morte. Antes da morte de Jesus, ainda não, aliás, quando ele foi na cruz, foi okay, chocar com quem? Com a noite. É verdade que já tinha começado a guerra com a morte. Aliás, com a noite, aliás. Então, foi culminar com a vitória sobre a noite. Se você vê, vai ver que depois de terminar o seu ministério, lhe deram seu salário, mas não caiu nas mãos dele, caiu na mão do ladrão. Nem o salário lhe deram com ele. O mesmo salário que me deram a mim eu recebi, mas Jesus não recebeu. Você até não tem direito a nada. Entrega lá no ladrão. E o salário de Jesus serviu para vender Jesus. Está entendendo? Não, vocês não entenderam. Eu creio que entenderam. Quando eu estive no monte, eu tive uma visão. No ano 2019, em dezembro de 2019, uma voz soou. O machado está posto à raiz das árvores. 30. E outra voz, a mesma voz soou outra vez. Aí já com a visão, né? Primeiro era só voz, não vi, mas depois vi um banco de Angola, o nacional, né? A sair no mar. Já falei aqui, não é coisa nova, talvez nova para os novos. E ele saiu no mar. Estava escrito 60. E estava escrito no BNA. Ok? Mas o machado está posto, a rei das vagas apareceu 30. BNA 60. Não, você está a entender. Voltei a ter outra visão já no ano 2020, antes de sair do monte. Eu vi um em Ponteiro, Jeremias. Jeremias Cadu está em Luanda. Hoje conheci o Jeremias Joguem e a dona Valeriana. Então, eu vi uma árvore. E essa árvore foi chamada Ministério do Interior. E esta árvore tinha 3 ramos. Só que os 2 já teriam sido cortados. Faltava só um ramo. Minhas visões são muito misteriosas, né?
Ministério do Interior. Ou em Bondera, uma árvore grande. Você que é estrangeiro, em Bondera é uma árvore. A maior árvore, parece que é Angola, né? Sei lá. Não na altura, mas assim na... Mas tem mais outras maiores que essa, como na minha terra. Lá na minha terra tem uma árvore chamada Unguela. Então, tinha 3 ramos a árvore. 2 já teriam sido cortados. Ainda faltavam. Chamava-se Ministério do Interior. E depois vi um homem vestido de Fá. Não vi patente, mas um homem armado vestido de Fá. Fá é militar. Pronto. Fardamento não da polícia, militar. Você que é estrangeiro, o Ministério do Interior aqui é o Ministério da Polícia. É o órgão da polícia. Temos que especificar, porque outros senão não vão entender os brasileiros. Isto é polícia militar. É incrível. Agora você veja. Esse militar mostrou-me no céu. E no céu apareceu a lua. E ele disse: Eis aqui o sexto satélite das Forças Armadas. Quer dizer, em Bondeiro, Forças Armadas. Ok. Polícia, o Ministério do Interior, Forças Armadas. Ok? Então, não tive um entendimento aguçado, mas mais tarde entendi. Está a entender? Então, a visão é a mesma, 30, 60. O que é que tem a ver a Lua com o mar? As estrelas têm a ver com têm ligação com a Terra. E a Lua com o mar. E o Sol com o céu. Ah, entenderam? Agora você veja. Estão entendendo por que estão a morrer muitos generais em Angola? Já morreram 2 chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. Eis, é incrível. Em um mês morreram 3. Menos. Há pânico nos generais de Angola. Quem será o próximo? E não é só no quê? No MPLA, na Unida também morreram muitos generais. Ok? Pânico. Por isso, os serviços secretos já não é um problema para o homem. Há 3 anos que eles já não são um problema. Aquilo tudo é muro falso. Esse Mondeiro é o Ministério do Interior. Os 3 ramos estão lá todos. Está lá os 3 ramos do Ministério do Interior, sei lá, quem entende. Tem lá a ordem pública, tem lá a segurança, chama-se o quê? Segurança interna, ou como é? Segurança do Estado. Né? O outro não sei se é o quê também. São os 3. E aqui também tem os 3 ramos das Forças Armadas. Agora imagine, isso não vou vos perguntar. O que vocês acham um sistema que as suas 2 forças são derrotadas? Esses aqui já são civis. E quando você vê esses, não é no físico, é no espírito, mas sim, também no físico, no espírito, são pessoas mesmo que são daquele órgão, polícias, os comissários, grandes marabus, são macumbeiros, eles também são mesmo daquele órgão. Também aqui no site satélite, são mesmo os generais. Agora tem o grupo dos civis. Se esses são
o sustentáculo deles, derrotados. Acabou! Tem que fugir, pá. Mais ou menos, vamos lá ver no sentido físico. Ah, o Estado é sustentado, protegido por esses dois grupos. Tem a polícia, as Forças Armadas, é que protegem, asseguram o Estado. Sem esses aqui, um Estado falido. Só vos repetir que não é brincadeira, não. Então estavam a esperar a minha queda. Na espera deles, eu estava a lhes comer. Como diz aqueles airenses aí. Me comeram o meu dinheiro. Eu estava a lhes comer. Primeiro, o embondeiro lhe derrotei. Segundo, também derrotei as Forças Armadas. Trois, lácala. E a marchar. Estou a vir aí. Não é possível, infelizmente, parar, esperar a queda de um homem. Sim, pode esperar. Enquanto esperam, tem um cantor que cantou isso. Quem é esse aí? Enquanto espero. Vocês são crianças, são daquele tempo só, dos anos 70. Quem já ouviu falar dessa canção? Enquanto espero. Enquanto eles estão a esperar, eu estou a marchar. Esperem. É melhor sentar. De pé não é possível. Se estão a esperar sentado, vão cair. Por isso veio o enigma. Eu vou viajar durante 4 dias. Depois eu volto. E qual é o segredo? E sabe por que estou a vos falar isso? Por causa do que aconteceu no quê? Na Nigéria. No Brasil. Tem uma relação? Tem. Então as pessoas quererão me comparar com aquele barulhento aí, aquele tamborão vazio. Vão dizer, viu? Ficou afrontar, viu o fim dele. Ele também vai ser a mesma coisa. Esquecem isso. Há um segredo que faz com que o homem permaneça de pé. Estou a falar eu e cada um daqueles que quiserem seguir os meus passos. Esse aqui, estávamos aqui no encontro, o Mário disse, papá, o Paulo Júnior caiu. Eu disse, não, Paulo Júnior nunca caiu, ele nunca esteve de pé. Quando é que ele esteve de pé? Isso é um caído. Eu disse, aquilo é hipocrisia, ele enganou vocês. Não é que ele estava de pé e caiu agora. É que ontem fazia tudo em oculto e funcionava. Agora que a luz brilhou, agora que Deus está a envergonhar todas essas raposinhas. Lembra-se, né? O que é que falou Salomão? Já se ouve a voz da rola na nossa terra. As flores, não, a figueira já deu os seus figuinhos e as flores exalam o seu aroma. Apanhai-me as raposinhas que têm trazido dano na nossa era. São esses. Por isso, a forma deles apanhar, eles expor, fazer exposição, não sei o quê, revelar todos os seus pecados ocultos, por quanto arrastaram muita gente no inferno. Muita gente acreditaram que esses homens eram homens de Deus. Só que as pessoas estão a pensar que isso vai acontecer comigo, então quererão comparar. Não está vendo também, ele afrontava os outros, Silas Malafaia, não sei o quê, cozido assado, porque não sei o quê, e porque não sei o quê. Quando vocês me perguntaram, parece que alguém me perguntou numa das lives, sei lá se é uma live de perguntas e respostas, ou no monte, já não me lembro, que alguém me perguntou, o que que tu falas do quem? Do Paulo. Eu falei, o Paulo é um papagaio. Como assim? Eu disse, ele fala repetindo o que os outros falaram. Não é somente pregar a cruz, é também viver a cruz. Então, quando você fala dos pecados dos outros e você pratica os mesmos pecados, você está a se matar a você próprio. Por isso você vê que aparece tudo o que apareceu. Não é coisa nova, não.
Ele era, gente, um carnal. Não conhecia o Cristo que ele pregava. Então usava da astúcia para procurar proeminência, espaço. E muitos pensaram que também eu era assim. Eles estavam dizendo, não, ele está procurando um lugar ao sol. Ele escolheu essa mensagem para ele aparecer, porquanto a frustração é muito grande na terra, para ser seguido. Tudo aquilo que você já ouviu. Você sabe o que estou falando. Então esperem. Se vocês esperarem que eu vou ter o mesmo fim, eles, né? Do fim do game. Mas também não sei se tem alguém que tem coragem para esperar isso. Eles esperaram antes. Se ele tivesse a queda em 2022, aquelas vozes que soaram poderão me comparar com ele. Viu o outro? Viu? O outro, até iam dizer que eu imitei ele. Viu o homem que ele imitou? Já imaginou se eu dissessem que ele era homem de Deus? Sabe o que eles iam dizer naquela altura? Ah, então ele está limitado. Ouviu? Mas foi um choque, porque eu estou a falar que esse é um papagaio, o homem que pregava a mesma mensagem que eu prego. Não a mesma mensagem, cheia de heresias, claro. Quer dizer, pregava a cruz, misturado com fermento velho, com muitas misturas das heresias. Mas poderiam dizer, sim, viu? Viu o fim do outro, você também. Mas agora, 3 anos depois daquela intentona, não sei se ainda tem mais coragem, porquanto eu provei a eles que eu sou rijo, porque os embates eu tive. Agora, eu sei que ainda tem 4 dias. Vou voltar a provar. Aleluia. Ouvistes, ó povo da terra, muito ódio, mais que odeio, mas o amor venceu, o amor triunfou. Aleluia, as ânsias da morte foram soltas e não puderam reter o Rei Jesus. E nós o venceremos pelo sangue do Rei Jesus e pelo testemunho da Sua palavra. E não amaremos as nossas vidas até a morte. Você sabia que até ontem, até dia 20 deste mês, perderam toda a esperança de me vencer? Vou vos falar por quê. Porque quando eu venci as estrelas, quando eu derrotei o embondeiro, então eles sabiam que eu ia lutar com a morte, eu ia enfrentar o inferno. Por isso, nesse período, é o período que eles me atacam. Antes de 12, não me fizeram um ataque de morte assim, talvez discretamente e tal. Mas nesse período é que eles arranjaram assassinos, é que eles me envenenaram, é que tudo isso. Por quê? É o período da morte. Até dia 20, venci esse troço todo, esses 3 anos que vocês viram, foram os 3 anos que tinham a chance de me parar. E foi nesses 3 anos que eles, o Principado, me tentou com corrupção. Porque eles sabiam que não é possível matar ele sem primeiro deixar cair ele. E sabiam que no sexo não seria possível me deixar cair no sexo. Por isso não veio tentações sexuais. Vieram tentação do quê? Financeira. Como? Vamos lhe distrair com dinheiro. Vamos lhe corromper com dinheiro. Vamos não sei quem. Vamos, quando ele, aleluia, ele ver já a massa, uma vida nova, no conforto, no condomínio, no meio das multidões, muito poder, e ele vai se distrair, e vai se tornar vaidoso, e vai amar o dinheiro, e depois vem os matadores. Ouviu? Desesperadamente. Não conseguiram me corromper, mas vieram com ataque de morte. Aquilo é o desespero. Já estava selecionado. Epa, vamos fazer como. Eles já sabiam, não, não vai morrer, mas pronto, tente. Até o dia 20 acabou. Agora você vai ver, você que é carne vai lutar com vento. Agora é vento com vento. Sabe quem é vento? Aquele que faz dos seus ministros labareda de fogo, faz dos seus anjos quem? Quem sabe? Vento. Vento é vento. Então esse já não é guerra de brincadeira, não. É guerra dos ventos. Eu sou vento e eu vou perseguir os ventos.
Um grande terremoto de magnitude 7,7 abateu, sim, aquele país tem um nome muito estranho, né? Hã? Como é? Mianmar, né? O epicentro, mas abalou o outro também, Tailândia, que é o país que eu mais domino, ok? Até agora, os mortos estão debaixo dos escombros. Esse foi o fim desta grande batalha, viu? A terra tremeu, porque o homem saiu debaixo da terra. Venceu. Glória a Jesus Cristo. As bestas do mar. O homem venceu o terceiro rosto do querubim. Tudo é mistério, né? Hã? Leão maniatado. Os touros do Zimbábue maniatados. E o rosto do homem. E por isso a dimensão do varão perfeito. Quem alcançou a dimensão do varão perfeito alcançou a imortalidade. E quem alcançou a imortalidade já não morre. Então, a guerra que resta com o vento é cumprimento do quê? Do calendário. Estás a ver o homem já é campeão, mas ainda tem calendário para cumprir. Tem que cumprir. Naquele tempo do que do girabola. Existem do girabola, mas aquele girabola existe, bom. Há coisas que eu já não sei. Existe o girabola, né? Ele já venceu, mas vai cumprir campeão, o quê? Formalidade. Vai no Wins, jogar não sei quem, mas já não tira o resultado. Aliás, já aos pontos que ele tem, ninguém mais lhe agarra. Mas vai ir para não perder por falta de comparência. Não somente perde e paga a multa. Então vamos gastar o nosso dinheiro? Não. Vamos jogar só. Nem que você ponha lá só os júniores ou como é, para poupar os jogadores, mas vão ir. Não estou a subestimar o vento, mas eu, como vento, já sabe. Eu sou o vento superior, eles são o vento inferior. Ouviu? Vamos cumprir, eles estão a cumprir formalidade. Sabem que já não podem mais. Estão a entender por que estão a morrer muitos generais. E ainda vai morrer. Esse general que morreu, eu lhe vi na visão, estava a prometer para vir. Ele está a pensar que é falar. Ele está me falando, estou a pensar, vim me esconder atrás de Elias. Veio, nada. Morreu. Eu não lhe conhecia, mas lhe vi na visão. Eu contei aqui. Muito sangue que eles derramaram na guerra. Feitiço pesado. Por isso eles tinham controlado a noite. A noite estava nas mãos deles. Eu percorri a noite durante 20 anos e 6 meses. Não, calma aí. 20 anos e 6 meses a correr na escuridão. Na solidão, paz e descanso a mim. Eles tinham me falado assim, há 20 anos, vamos arredondar já. Há 21 anos, eles me disseram assim: ah, o quê? Avivamento? Nós estamos em altas atmosferas da noite. Essa noite que eles confiaram. A noite que foi edificada desde a queda do homem. Estou a falar aqui na África. A África nunca teria recebido a luz do Evangelho. A África foi o continente mais escuro, porque outros um dia, nem que seja uma estrela brilhou lá, depois é que apagaram ela. Aqui não. A noite na África foi rainha. E eu derrotei a noite. E essa noite não é somente da África. Estou a me referir à noite do planeta Terra, do sistema. Todos eles.
Como diz o jornalista da nossa terra, tudo à toa. Tudo, aquele jornalista parece que anda a dizer, pá, aquele homem fala muito de mim. Tudo à toa. A noite foi traspassada. O homem correu à noite, ao som do batuque das trevas. Gritavam, Amayambe, Amayambe, Achimbe, Achimbe. Diziam, não podemos deixar ele vencer a noite. É uma derrota muito grande. Por isso, o julgamento é muito duro, porque eles deixaram que eu dominei a noite. Julgamento terrível, você não imagina. Depois da noite, agora vão se devorar entre eles. É esse que eles temeram. É essa fase que você ouviu eles disseram. Vamos começar a nos matar. É a noite. Sabe o que? Dominar para proteger. Eles protegeram a noite com garras e unhas. Eles me desafiaram. Estamos em altas atmosferas da noite. A noite. A noite é a prostituta. É a Jezabel. É a mãe. Então não está escrito assim. E tu, ó lua, acrescenta, governes a noite. E tu, ó estrelas, ó vós, ajudem a vossa mãe a governar a noite. Quer dizer que as estrelas também são da noite. Mas não, eles não são a rainha da noite. São as auxiliares, assim como a esposa, adjuntaras, auxiliares. E a mãe, a patroa da noite. Por isso você encontrar na Bíblia a dizer, eu sou rainha, eu sou rica. Quem poderá comigo? O pai do bispo Bonso tinha que estar aqui. Mas pronto, tudo coopera. Porque há 20 anos, há 20 e tal anos, eu ainda estava na Iura, eu disse, eu vou destruir a Igreja Católica. Eu vou, disse, quem és tu? Eu disse, eu vou. É essa noite que você está ouvindo. E uma voz soou nos meus ouvidos. Humilhaste o Ocidente. Ocidente humilhado. A patroa da noite. Totalmente humilhado. A maior fortaleza do Ocidente. Hum? Foi destruída. O Império Romano. O lugar cheio de mistérios. Muito misterioso aquele lugar. O homem prevaleceu sobre ela. Vencer a noite é uma vergonha muito, é uma derrota, estão a chorar noite e dia. Você não pode imaginar, desespero é grande. Por isso você vê, quando você entra com o meu rosto numa cantina onde os feiticeiros ou dos mamadus, não sei o que, dos indianos, vão apanhar disenteria, começam a fugir, começam a correr, é desespero no mercado, meu rosto, não sei o que, porque alguém lhes venceu. Quando eles são vencidos, é incrível, ficam tipo bebês. Viram tipo crianças. Desespero, perturbação. Vocês não podem entender o que está acontecendo na Terra. Veja só, por exemplo, o que me contaram hoje numa repórter. Quando eu cheguei para lhes abençoar, a repórter disse que é para orar para o irmão dele. O irmão dele que vive no estrangeiro. É bolseiro, num país africano. E a mãe lhe mandou a minha foto para colocar no seu telefone. Ele deu as orientações. Que com essa foto, não sei o que, aquela coisa toda aí. E o filho colocou a foto. Problema. O sistema desse país entrou em ação. A inteligência desse país entrou em ação. Só a minha foto. Capturaram o telefone dele. Foi investigado. Uma investigação apurada. Desmacharam o telefone. Por que que você tem essa fotografia aqui? Eu tenho a certeza que o rapaz não é da STN, não é como a Daisy. Estamos no país onde a Daisy está. Não é como a Daisy que entra nas lives, sabe o decreto. Ele se assustou, falou na mãe, não estou a entender, estou mal, porque, mas eu creio que perguntou, mas esse homem é quem? Que até o serviço secreto daquele país está a trabalhar.
Vocês não sabem quem é. Aliás, eu já vos perguntei anteontem, aos servos, né? Ontem, aliás. Vocês têm certeza que eu sou mesmo aquilo que vocês pensam? Vocês que acreditam mesmo? Ouviu? Desmacharam o telefone. Para você tirar a fotografia, não precisa desmachar o telefone. Não precisa. Não é só entrar aqui, e apagar. Não. Desmacharam pedaço a pedaço do telefone. Desmontaram, como quem dizer que, pá, está a ser acusado como um agente. Viu? Eles são assim, eles já sabem qual é a causa, mas eles te imputam outra responsabilidade. O Nildo está a ser acusado como um agente, assim como os Soba me acusaram. Um homem que foi para orar porque vai fazer guerra. O telefone dele liga aos americanos. É como um rapaz, como um agente da secreta que vem fazer trabalho no país dele. Telefone desmontado, peça a peça. Removeram a fotografia, desmontaram o telefone, voltaram a montar o telefone, lhe entregaram o telefone e ainda lhe anunciaram: os serviços secretos desse país estão atrás de você para te investigar. Deve ser a mãe desse menino deve estar a dizer: cometeu um erro, mas eu hoje já orei. Já falei, diga a ele para não temer, ninguém vai te fazer nada. E eu mandei perturbação a todo o sistema. Serviço da inteligência daquele país lhe avisaram. Estão de olho a você. Ele vive lá no internato como bolseiro. Estou a entender quem é que vive na Terra? Só foto. Não fez nada, não falou decreto. Como a Daisy. Entenderam? Ou vocês não viram o que aconteceu na Alemanha, quando eu me irei no prédio onde vive uma irmã, os que. Como é que é? Como é que toca? Como é? Sirene do prédio, geralmente para anunciar incêndios, alguma coisa assim. Uá, 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 uá. Bombeiros vieram, procuraram para saber o porquê que os alarmes entraram em ação, mas em vez de procurarem nas casas de outras pessoas, foram direto na casa da irmã. Ele logo entendeu que eles já sabiam. Foram lá, em vez de perguntar como é, tem uma ficha aqui, alguma coisa, não estava perguntando, tem comida aqui? Aqui tem comida. Só falaram à toa. Vocês têm comida? Essa irmã está aí naqueles centros aí do quê? De recolho do quê? Dos imigrantes. E quando a irmã perguntou aos vizinhos nos asilos, ok, se eles entraram nos quartos dele, não, só entraram no teu. Ouviu? A essência da adoração. Então, o que é que você esperava a um homem que é um problema para o sistema mundial? Só que atrasaram. Esse ódio tinham que mostrar antes. O homem dominou a noite toda. Quem venceu a noite tem o reino na mão dele. Vocês vão ver fazer mais o quê? Por isso que eu vos mostrei os dois exércitos. E o que está acima aqui é política. E a política é sustentada, protegida, guardada, assegurada pelos exércitos, pelo embandeiro e pelo satélite das Forças Armadas. Esses são os seus exércitos. Vocês são administrativos, como dizia Savimbi. Os operativos estão comigo. Lá em Luanda, deixei lá só os operativos. Os administrativos. Então, esses são administrativos. Os barrigudos, que têm muito dinheiro. Não que esses daqui não tinham. Que esses generais, aliás, a economia desse país não estava, está na mão deles. Talvez o homem mais rico não foi um general, assim como a mulher mais rica.
Mas que seguiram depois são eles. João de Matos, não sei quem, papapá, esses todos aí. São bilionários, por quanto Eduardo Santos lhes recompensou. E repartiu as riquezas com eles. Tudo tal. A noite está debaixo dos pés do homem. Noite vencida. Por isso não temas. Não temas. Eu preciso falar depois também com a mãe daquele menino, apesar que ele não vem aí no que fica, porque ele está na igreja. Se a filha dele está aí, tá me acompanhando, que estás aí, ó irmão da quem? Do rapaz. Avisa a mamãe para não temer, tá? Elias manda até os muçulmanos também. Todos eles. A mãe delas, à noite, eu venci ela. Quem são eles? Guerra agora é no Oriente. No Oriente, saiu do Ocidente, atravessou a África. Oriente. Sabe o que de derrotar os touros do que do Zimbábue? Não é brincadeira, não. Fortes touros de Bazão. Entenderam, né? Tudo isso vocês viram na Bíblia, mas eu que vim vos explicar. Os leões, os fortes touros de Bazã me cercaram. Digno. Aleluia. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Me conte ainda aí os testemunhos do quê? Do Mata Bruxo. Hoje só falamos do Mata Bruxo aí com os pastores lá atrás. Tivemos a falar. É incrível. Dois contaram a mesma experiência. Não estão a vos deixar entrar, né? Os chineses, o maliano vem na porta, não entra. Mas eu quero, não vais entrar. Mas eu quero, não vais entrar só. O Toninho nos contou, foi na loja dos chineses. Chinês lhe encontraram na porta. Logo que ele olhou no peito do rapaz, levantou e disse: não vão entrar aqui. Mas eu quero comprar, não. O que vocês querem comprar, aqui não tem. Mas eu tenho que ver, não tem o que vocês querem. Mas, ó senhor, eu tenho que entrar para. Não tem o que vocês têm, querem. A mulher do Tony olhou para o marido. Isso então é que ele disse: não, eu mato a bruxa, não viu? Ah, ok. O bispo Rufino foi para comprar lá os seus líquidos que ele gosta, a Speed. Chegou lá na cantina, o Mamadou, ele falou: não vas entrar. Não, já tinha entrado. Entrou, olhou para o rolho, para o cupeto. Estava lhe mandar sair. Não, senhor, sai fora. Não, mas eu quero comprar isso, quero saber o preço. Sai fora, senhor. Não, mas, não, eu vou já sair, vou já fechar já. Fecha como? Você está aberto. Vou já sair. Sai fora, senhor. Veio alguém, não lhe tirou fora, você estava tirando. Disse, mas o homem está aqui, você não está me dando. Eu estou a dizer que sai fora. Aí ele não vai sair. Em outras palavras, então eu vou sair. Ele saiu. Piu. Por fim, também, não, também não vou sair, vou ficar mesmo aqui. Ele ficou fora. Eu disse, não fico aí. Aí depois, no fim, não achou nada. Epa, só para não arranjar que é. Yeah. Saiu. O homem entrou, foi atender a outra pessoa. Está a entender? É pânico na terra.
pânico, desespero. Ouvimos essas coisas acontecerem em Portugal, com Eugênia Teixeira, naquele tempo, né? Cátila Manassa, que o homem procurava uma janela para se atirar, sair do carro. A Eugênia, que o homem não aceitou entrar no carro por causa do folheto. Agora, muitos relatos semelhantes a esse em Angola. Maranata. Você que tem uma experiência semelhante a essa, só quero rir, né? Como os feiticeiros, é por causa da vitória sobre a noite. A noite ficou de joelho. Lá nas festas dizem que a noite ficou menina, né? Criança. Então, a noite virou criança. Nós vencemos a noite. E o dia vai cair. O dia é mais fácil vencer o dia do que a noite. Por isso você vê que 4 dias são suficientes para vencer o dia. Mas 20 anos e mais 6 meses foram necessários para vencer a noite. A noite ficou neném. Quem é que tem um assunto semelhante a esse? Quem é que viu a noite menina diante dos ndoques? Eva Bento, no meu trabalho os colegas é incrível, pois muito terror nos olhares. Ouviu? Isto é na França. Tens que falar no Miguel, ó, Adriano. Magalhães tem testemunho. Mas quem? Vitor, tá mal a situação. Fizeste bem o rapaz de não ir nas Ezequiel. Senão ia provocar muita disenteria aí. A essência és tu, a essência és tu, Jesus, és meu mensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é ter. Cada fôlego é. Muitos já desistiram do trabalho. Estão a fugir do trabalho, viu? É incrível. Não estão a conseguir suportar o mata-bruxo. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é que quer. Fui hoje no aniversário do meu avô, até do meu próprio avô, como mata-bruxo. DJ não queria tocar, o próprio depois de ver caiu. Quem é que caiu? DJ ou teu avô? Foste embora bondar o teu avô, rapaz. Ana Camalengue, o mata-bruxo está a fazer estrago. Conta, Ana, o que aconteceu aí? Natália Matias, esta está a pedir que quero matar. Não me pede a minha. Eu não tenho nada a ver com. Não tenho, eu. O dono da oficina onde faço a manutenção do carro, assim que me vê, foge da oficina. Helena Pacheco, ouviu? Mas que uma canção
Vocês que estão a fazer pedido de cura, calma, ainda não entrei. Fica atento aí. Vou orar, tá? No meu trabalho, algumas alunas só de olhar no Mata Bruxo desmaiam. E alguns pastores das bolotas ficam distante de mim. Adelino Savita, DJ são moços que tocam nas festas. Não, eu conheço. Agora eu queria saber se o que caiu é o avô ou o DJ. Mas tem uma remessa mais aí. Tá abençoada a remessa dos Mata Bruxo. Eis aí a unção. E é dobrada. Hã? Já não é mais, olha, Maria, não é unção da derrota das filhas. Agora é unção da derrota da noite-mãe. A noite é menina. A irmã do Mata Bruxo estava. Hã? A irmã do Mata Bruxo estava lá hoje. Ligou naquele tio perturbado e lhe falou: Não vem aqui. O Vitor veio. Ele ligou. Oh, rapaz, como um general estará a fugir um menino desse. Na cantina, pai, o Mamadou começou a se abanar. Ficou com calor, sim. É o Mata Bruxo. Antes tinha que falar o decreto quando via os cães, animais. Agora viram o rosto e os carros param antes mesmo de chegar na passadeira. É incrível. Após meu filho de 5 anos está a sofrer racismo por parte dos colegas na creche. E uma menina, coleguinha dele, começou a chamar ele de feio. E ele disse-me que da primeira vez ele ficou triste. E quando ele voltou a chamar ele de feio, disse à menina: Elias já está na sua terra. E todos ficaram a olhar para ele com ar de assustados. E voltou a dizer a segunda vez. E todos os colegas e as tias gastaram-se dele com medo nos rostos. Quando fui à busca dele, ele relatou-me só o ocorrido. E eu perguntei a ele se ficou triste. E ele disse que está feliz por ser da cor do Aleluia. É muito forte. Aleluia sou eu. É o irmão do Osana. Ouviu? É as colegas, os colegas, é as, como é que é, os trabalhadores ficaram assustados. Menino de 5 anos, viram? Nunca mais vai lhe falar de feio. Quem me faz pedido agora, nesse momento que eu estou a fazer esse aqui? Não, não pode, tem que ser uma pessoa nova que não conhece. Esse momento, calma, a não ser que seja urgente. Você não está um momento tá muito feliz, você está uma olha, não sei, não faça isso. Um grande chefe veio visitar a equipa em que trabalho. Eu estava com Mata Bruxo no peito. Ele interrompeu a reunião e disse que precisava ir tomar café. Era muita perturbação. Oh, terra! Um grande chefe. Sim, é assim. Hoje fui a uma loja. O gerente não queria me atender. Mostrei-lhe o Mata Bruxo. Atendeu-me feito uma rainha e perguntou qual é a minha igreja. Disse-lhe disse-lhe e disse: Amanhã irei à tua igreja. Às 20 horas já ligou a confirmar a presença na igreja. É muito forte.
Mestre, aqui em Porto Dom, as casas de fotocópias fecharam por causa dos folhetos do mestre. Ouviram? Porto Dom em que país é esse? É Porto? Anabela. É muito forte. O meu carro está com. Ah, é testemunho. Com problema de mudança, tenho dificuldade de pôr a primeira. Chamei o mecânico assim que ele entrou no carro, viu o folheto, desviou o olhar e fez uma cruz no volante com o dedo dele. Eu fartei-me de rir. Ele saiu bem rápido do carro. Fez assim, meteu a cruz. Ele já perdeu a batalha. O dono da cruz lá da Roma. Ele chama. Não, eu sei que ele me chama de Aleluia. Nos táxis, então, é pior, pai. O que está acontecendo aí nos táxis? A Irlanda do Norte fechou tudo. A verdadeira evangelização agora é os mata-bruxos. Agora estamos a evangelizar todos os dias com os mata-bruxos. Acredito que a visão que o pai teve sobre os folhetos são os rostos do mata-bruxo. Como assim, crucificado? Vocês estão a lhes mostrar. Vocês vão mandar os feiticeiros. Ah, Jesus Cristo. Ah, mandem vossa experiência. Antônio disse: qual é essa fotografia que estão a usar no Mata Bruxo? Qualquer foto minha. Não tem especificidade. Aí não tem. Não, os taxistas nunca vão colar, talvez por causa do feitiço, não sei o quê. Senão os feiticeiros não vão subir no táxi. Ele não é burro, vai chutar é, o comboio, rapaz. Silva Gente, o Mata Bruxa é verdadeira coação espiritual. Só não vai selar o dia. Vai para mais lá o Mata Bruxa. Ontem recebi visitas em casa. Uma das pessoas disse: abre já. Como é que é? Abre já a porta. Para ficar muito frente à porta. Até dá medo. Como é que é? Disse: abre já a porta. Para ficar muito. Hã? Não, não entendi. Ficar muito frente à porta até dá medo. O que ele queria dizer? L- Lá, Luísa de Carvalho. Queria dizer o quê? Aleluia. Yeah. Olha aí, Diana. Fique quieta, tá? Vou orar por vocês. Estás a ouvir o Leidiano das Minas Gerais? A mulher das Minas. Tem um mata-bruxo na porta. Ele disse: abre rápido a porta. Muito tempo frente a frente a foto dá medo. Ouviu? Por fora. Tava a bater como quem sepa. Estás a demorar essa foto aqui? Embora não seja sobre o mata-bruxo, esse é o meu testemunho. Pai, em dezembro fui diagnosticado com quistos nos ovários. Em seguida, pedi a palavra ao mestre. Na terça, repeti os exames e os quistos sumiram. Berkátia!
Lígia Maria, as minhas dores musculares por causa da fibromialgia melhoraram com a vossa oração. Você está a pedir que vão voltar? Você tem que crer que já estás curado, mas voltam. Entende? Você está a começar agora. Estás curada, tá? A minha irmã alemã um dia me disse quando olho para o Marcelo do teu perfil, parece que está a me julgar. Mude a foto. Tem um vídeo que o mestre orou a um irmão no telemóvel da repórter. O irmão apareceu na igreja hoje da Calumanda. Na mesma noite sonhou com o mestre. Como assim? Orei na foto. Como assim? No telemóvel. Ah, da repórter. O que é que ele tinha, o irmão? Tinha desaparecido? Aleluia. Fiquem quietos, eu vou vos orar, vou vos ajudar. Hoje uma informação me deixou muito alegre. A minha tia disse que os áudios que eu mandava para ela de cura do mestre, ela com, como é líder classe lá na Metodista, sempre que ia dirigir usava os áudios, todos ficavam curados. Uma irmã dela foi lhe queixar no pastor. Ela disse, chegou lá com medo. O pastor lhe disse, irmã Ana, você acessou ao apóstolo Marcelino? Ela disse sim. O meu filho é discípulo dele. Ele respondeu: nós mesmo aqui a morrer, você não avisa. Peça mesmo os áudios, te autorizo a usar nas classes, só não no culto geral. Intercede também por nós. Ela disse, perguntou a ele: então o apóstolo Marcelino é mesmo um homem de Deus? O próprio pastor lhe disse: se dependesse de mim, todos nós já estaríamos com ele. É muito forte. É, óbvio. Se dependesse, está falando dos pactos. Se envolveram com Satanás e por isso não pode fazer mais nada. Infelizmente. Ah, vida amarrada. Sonhou o quê? O que é que ele sonhou? Ah, sombreiro. Meu papá, eu vivi essa experiência. Fui fazer um documento e precisava tirar a foto. A mulher foi pegar o colar que estava no meu pescoço. Ficou cheia de coceira. Oh, terra! Tânia Cardoso. Inacreditável. Porque ele vive. Calma. A cura vai chegar aí, Ostena e Yeshua. Ainda estou a desfrutar dos testemunhos. Calma. Nelce foi curada, fez uma oração, Elias está na sua terra. E dormiu sem dores. Ah, o mestre apareceu no quarto dele. Muito forte, sombreiro.
Ah, lá na classe cantam, Elias já está na sua terra, usa um decreto. Eu disse ao pastor crucificado, irá pegar esse povo e igreja de Cacoaco. Muito obrigado, mestre, fiquei curado das dores das costas. Nelson, tá bom, como vocês estão a clamar pelas curas, você que está doente, põe a mão no lugar da enfermidade. As fotografias do pai estão a meter as pessoas nervosas aqui na província. Jurema, o mestre